Terceiro e último, sua agenda é para servir a nossa vida. O candidato chamado Jesus, a sua agenda é para servir a nossa vida, é em serviço à nossa vida. É interessante que durante todo o ano, o que a gente vê, pelo menos nas reportagens, é o Congresso vazio. As horas de trabalho é só na hora da eleição. Eu acho que é por isso que eles não vão para o Congresso, porque eles trabalham tanto na eleição que depois eles têm que descontar as horas. Ou ainda aqueles projetos de governo, que só no último ano de mandato é que vai aparecer, né? Que é exatamente o ano da eleição novamente. A agenda dos candidatos é mais ou menos assim, mas a agenda de Jesus não é dessa forma. Então vamos ver comigo aqui agora, versículo 1. A agenda de Jesus é o seguinte: levar boas notícias. A palavra boas notícias é o Evangelho, é a tradução do Evangelho na Septuaginta, na Bíblia do Antigo Testamento no grego. Levar as boas notícias. Qual é a agenda de Jesus? Levar o Evangelho. Léo, em tudo que eu fizer, o que eu tenho que fazer? Levar o Evangelho. Até na pregação eu estou aqui para dizer a você que você precisa se arrepender, mudar de vida, tomar uma decisão. Versículo 1 ainda diz: levar o Evangelho, as boas notícias a quem? Aos pobres. A palavra pobre aqui é o aflito, aquela pessoa pobre da circunstância que ela está, mas também de espírito. Se você lembrar do Sermão do Monte, Mateus 11:5, diz que o pobre de espírito é essa pessoa aberta a Deus. A quem Jesus veio servir? Ao pobre, ao necessitado, ao aflito, aquele que está aberto à presença do Senhor. Versículo 1 ainda diz que a sua agenda é para cuidar daqueles que estão com o coração quebrantado, aquele que foi ferido por alguma situação, muitas vezes até pela religião, muitas vezes por tantos colegas. A função de Jesus é cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Será que tem pessoas feridas aqui nessa noite? Será que tem pessoas feridas aí de onde você estiver? Jesus veio, Jesus está aqui para nos servir, para cuidar das nossas vidas, para cuidar dos que estão com coração quebrantado. Ainda no versículo 1 diz que ele veio para anunciar a liberdade aos cativos, a mesma linguagem do cativeiro, e libertação das trevas aos prisioneiros. Eu falei que o povo já estava ali há 70 anos, preso no cativeiro, mas trazendo isso para a linguagem espiritual, Jesus veio também trazer liberdade àquele que está com medo da morte, porque ele venceu a morte. Ele veio trazer liberdade àquele que está no pecado, porque ele venceu o pecado. Ele veio trazer liberdade para aquele que está oprimido pelo diabo, porque ele venceu o diabo. Não há nada, não há nenhum poder que possa nos controlar, nos dominar, nos oprimir, porque Jesus já veio para nos libertar. O que é que pode nos impedir se Jesus já nos libertou? Se Jesus já conquistou todas as coisas? Somente a minha e a sua decisão. A agenda de Jesus é para a libertação. Se tem algo na minha vida que continua me prendendo, não é porque Jesus não tem poder, é porque eu e você não creio verdadeiramente. Me desculpe. Anunciar liberdade ao cativo. Anunciar libertação das trevas aos prisioneiros. Somos livres em Jesus. Somos chamados para viver livres do egoísmo, do ódio, do pecado, do diabo, da falta de esperança, da falta de fé, gente. Aí o versículo 2 diz ainda que a sua agenda é para consolar todos os que andam tristes. Para consolar todos os que andam tristes. Isso aqui é um direcionamento para a nossa forma de vida. A gente tem que priorizar essas necessidades, essas pessoas. Tem pessoas tristes nessa noite, pessoas tristes que perderam entes queridos, pessoas tristes com a sua economia que foi atacada. Mas eu quero te falar, o Senhor, Ele veio te servir, para consolar, para te tirar dessa tristeza, para trabalhar na sua vida. Versículo 3 fala que Ele veio para dar aos que choram coroa em vez de cinzas.
A cinza aqui era a prática das pessoas quando elas queriam se humilhar por algo, por elas estavam tristes, mas no momento de festa era a coroa. O Senhor veio dar aos que choram, a você que está necessitado, aberto ao Evangelho. Ele quer colocar uma coroa na tua vida, tirar a tristeza, colocar óleo de alegria, tirar o pranto. Manto de louvor em vez de espírito deprimido. Você se lembra de José quando recebeu do seu pai um manto de honra? É um manto colorido de festa. Se o seu espírito tem estado deprimido, o Senhor quer te libertar, quer mexer na tua vida nessa noite. Tem deixado a tristeza deste mundo guiar a tua vida. Mas Ele quer trazer a alegria do céu sobre a tua vida. Onde houver complexo, onde houver barreiras, onde houver coisas que estão nos oprimindo, isso precisa ser quebrado das nossas vidas, das nossas famílias, em nome de Jesus. Versículo 3 ainda diz que então eles serão chamados carvalho de justiça, plantio do Senhor. Ou seja, nós somos essa plantação do Senhor, nós somos esse instrumento do Senhor. Para quê? Para, em vez de viver uma vida escrava, uma vida sem esperança, uma vida na opressão, nós vamos viver agora para manifestar a glória do Senhor, para manifestar a glória de Deus em nossas vidas. Essa transformação só quem faz é o Senhor, só quem faz é o Espírito Santo. Amém, igreja? Quantos aqui querem se entregar nas mãos desse candidato chamado Jesus nessa noite? Quero convidar você a ficar em pé. Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. Fica na presença de Deus. Amém. Louve ao Senhor, querido. Fala com Deus. Nós estamos aqui cultuando ao Senhor. Não apaga o Espírito Santo. Não apaga o Espírito Santo. Se Ele está te chamando, simplesmente se entrega. Os diáconos podem vir aqui à frente também. Santo, Santo, Santo Deus. Não há como viver sem o enchimento do Espírito Santo, meu irmão. Não há como viver sem ser apaixonado em proclamar o nome de Jesus. Não há como viver presos, confessando o nome daquele que veio trazer liberdade. Nós somos fracos, falhos de barro, mas o Espírito do Senhor coloca sobre nós um tesouro. Há dentro de nós, há em nossas mãos um poder sobre todas as coisas. Os diáconos aqui à frente, fecha os teus olhos de onde você estiver. Vamos dar liberdade à ação do Senhor nessa noite, meu amado. Não é eu, não é o louvor, não é você. São as nossas vidas se entregando ao Senhor. Aqui está o pão, o cálice que nós vamos receber. Mas nós não podemos participar disso sem deixar Deus falar conosco e agir em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo pão e pelo cálice, pelo símbolo da nossa vitória, da nossa libertação. Espírito Santo, vem nesta noite, neste lugar, Pai, sobre cada pessoa. Mostra a cada um aquelas coisas que estão oprimindo, prendendo, até mesmo cadeias malignas, opressões, nessa noite serão quebradas em nome de Jesus. Ó Deus, o Senhor veio para libertar, e nós não aceitamos em nome de Jesus que nenhuma cadeia
nenhuma cadeia venha prender pessoas neste lugar. Expulsa, Senhor, em nome de Jesus. Caia por terra, Pai. Nós não aceitamos, ó Pai, porque o Teu Espírito Santo está aqui, e onde Ele está, há liberdade. Rasga corações nessa noite, muda a cultura nessa noite, muda o jeito dessa família nessa noite, muda a vida financeira nessa noite, muda os projetos de vida nessa noite. Traz, ó Deus, libertação no nome santo de Jesus. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, toda incredulidade seja quebrada em nome de Jesus. Espírito Santo, Espírito Santo, o Espírito do Senhor quer te encher nessa noite. O Espírito do Senhor quer te chamar nessa noite. O Espírito do Senhor quer te libertar nessa noite. Você foi chamado para ser livre. O Senhor vai tocar na sua vida emocional nessa noite. Tanta perturbação emocional tem afligido o povo de Deus. Tanta estagnação tem afligido o povo de Deus. O Senhor quer perdoar os seus pecados. Não esconda. Não tenha medo. Se confesse diante do Senhor.